Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra. Estamos aí vindo já algumas quartas-feiras trabalhando sobre o livro de Neemias, abordando o tema liderança, com base naquele livro do pastor Rick Warren, uma liderança com propósitos. Hoje não serei eu que estarei ministrando sobre o capítulo de hoje, será a Aurinete, que está ali em cima, escondida ali, mas ela que vai estar ministrando nessa noite. Daqui a pouco ela vai estar tratando desse capítulo, eu creio que é o capítulo 4, e depois o Vitor, Vitor? Está lá na porta. Quando a Aurinete terminar o capítulo, porque eu não sei se ela termina hoje, pode ser que ela termine na quarta que vem, E é importante que a gente tenha o nosso tempo, porque às vezes a gente se preocupa muito em passar o ensino, não tem que passar o conteúdo. Não é assim. Nós temos que passar o conteúdo com toda a profundidade que aquele conteúdo tem. E às vezes a gente entender que uma quarta-feira não é suficiente, a gente pode usar 2 quartas-feiras, mas a gente passe todo o conteúdo da palavra para que a edificação daqueles que vão receber a palavra seja o mais profunda possível, saiam daqui abastecidos, realmente instruídos na palavra, tá certo? Queridos, vamos começar então o nosso culto lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Para mim esse texto ele se encaixa muito, mas muito na realidade de mundo e de vida que nós estamos vivendo hoje, analisando hoje, fazendo uma análise assim da igreja evangélica no seu contexto geral, fazendo uma análise do mundo hoje. Para mim esse texto aqui se encaixa muito na realidade que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo. Então aqui o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo o seguinte: pregues a palavra, 2 Timóteo 4:2, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, que falem conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão o ouvido da verdade, se voltando às fábulas. A gente nunca viveu um tempo de fábulas como a gente está vivendo hoje, queridos. Parece que o povo ele está escapando para o mundo da fantasia. O povo quer viver na fantasia e com isso está se afastando da verdade. Quando o apóstolo Paulo ele diz isso para Timóteo, ele estava alertando Timóteo, e alertando a nós hoje sobre o tempo que viria, que seria um tempo onde as pessoas seriam muito egoístas, muito egocêntricas. Talvez mais do que egoísta, a palavra egocêntrica se encaixe mais, porque o que é o egocentrismo? É a pessoa centrada em si mesma. E nós estamos vivendo um tempo mais profundo de egocentrismo, fora da igreja e infelizmente dentro da igreja também. Então ele diz assim, virá um tempo em que as pessoas serão tão egocêntricas que elas não, o ouvido delas sentirá coceira, elas sentirão coceira nos ouvidos quando elas ouvirem essa doutrina. Em outras palavras, elas não vão aceitar, o coração delas não vai estar aberto para ouvir a verdade, mas elas buscarão para si doutores, pregadores, ministradores, que falem segundo os seus interesses. O que as pessoas querem hoje? Aquela mensagem que afague o seu ego, aquela mensagem que diga tudo o que ela quer ouvir, tudo que ela gosta, tudo que vamos dizer assim, todos os desejos e vontades da sua carne quer receber. Então, se é uma palavra assim que confronta, é uma palavra assim que mostra o erro, que mostra o pecado, a pessoa ela não quer ouvir isso, ela quer ouvir uma palavra que agrade o seu coração. Só que nós como igreja, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes nós não precisamos só de palavra de encorajamento. A Bíblia está cheia de palavra de encorajamento, está cheia de palavra de vitória, está cheia de palavra de conquista, mas muitas vezes nós precisamos de palavra de correção.
Precisamos de palavra, irmãos, de confrontação, porque muitas vezes o nosso coração está mal encaminhado. E se nós deixarmos o nosso coração mal encaminhado, ele vai nos levar para vamos dizer assim, um destino de perdição, de fracasso, de dor, de sofrimento e pior, de morte. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa ser corrigida, exortada, admoestada. Por quê? Porque é um tempo em que as pessoas se desviam muito fácil do caminho. Para você desviar do caminho de Deus, hoje está molezinha, você não precisa fazer força nenhuma. Eu estava falando com a Israel anteontem, porque a gente troca ideias. Às vezes ela está lá em Dourados, ela ligar para o pastor, vice-versa. E ela falou: pastor, eu estou preocupada porque a gente, vamos dizer assim, a gente está cercado por um sistema que a todo instante está falando para nós sobre aquilo que é errado. A todo instante o sistema está falando para nós sobre conceitos, propósitos, ideologias, ideias erradas. E a gente está ouvindo muito pouco sobre aquilo que é certo na visão de Deus. Então a influência externa, para que você erre, ela é muito, mas muito maior e muito mais presente na nossa vida do que a influência da palavra. Muitas vezes por culpa nossa mesmo, porque não estamos lendo a palavra, ou quando a gente tem a oportunidade de estar numa igreja, a gente troca esse momento por uma televisão de 65 polegadas, ou aquilo que nós estamos oferecendo ali a nível de prazer, a nível de entretenimento, ou seja, quem nós mais ouvimos é quem mais nos influencia. Aquele que está mais falando no nosso coração, mais batendo, mais influenciando, aquilo vai caindo no nosso consciente, no nosso subconsciente e no nosso inconsciente, e vai gerando uma espécie de doutrinação na nossa vida, e a gente vai, meio que por osmose, a gente vai aceitando as coisas. Então, estar num culto hoje, ouvir a verdade, muitas vezes, queridos, é uma luta, uma dificuldade para aqueles que querem. Por quê? Porque aí fora tudo trabalha para que você não ouça a voz de Deus, não ouça o que Deus quer dizer a você. Se você for lá no passado, no início de tudo, quando Eva caiu, Eva comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não comeu simplesmente porque ela sentiu vontade de comer. Alguém falou com ela, sim ou não? Quem que falou com Eva? Nicole. A serpente, que representa Satanás. Não foi bem a serpente, né? Quem que estava por trás da serpente? Satanás. A figura de Satanás, o opositor de Deus. Precisou ter um diálogo ali, precisou ter uma boa conversa, precisou ter uma boa prosa. E o que aconteceu, tudo que foi sendo dito, foi entrando aonde? Na mente e no coração. Eu pego esse quadro da Eva, tenta construir isso na sua cabeça. Está lá Eva no Éden, só ela e o Adão, não tinha humanidade nenhuma, mas a figura do diabo se fazia presente. A figura de Satanás estava lá. Usou a serpente, falou com ela. Naquele momento, Eva emprestou para Satanás seus ouvidos, seus olhos, sua mente. São as três vias pelas quais nós somos mais influenciados: mente, olhos e ouvido. Mente, olhos e ouvido. Tanto é que se você for lá, você vai ver que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável. O que aconteceu? Aguçou nela um interesse por aquilo que Deus disse que não era bom, que não era para ela. Só que ela não quis nem saber, porque o que ela ouviu, aquilo que entrou no coração dela, aquela instrução, aquelas palavras, abriram os olhos dela e mostraram para ela que aquilo lá era a coisa mais extraordinária que ela podia experimentar naquele momento. Só que quando ela experimentou, ela conheceu a morte. Ela perdeu tudo que ela tinha conquistado de Deus até aquele momento, por uma boa conversa, um bom papo,
né? Queridos, para mim hoje, a instrução ela é muito importante, né? A gente precisa ser instruído, a gente precisa ouvir o que vem de Deus. À medida que nós estamos ouvindo a voz de Deus, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração começam a ser influenciados por Deus. Começamos a ser influenciados para o bem, começamos a ser influenciados para o amor, começamos a ser influenciados para a santidade, porque é para esses caminhos que Deus quer nos levar. Mas quando nós ouvimos a voz de Satanás, nós somos influenciados para o engano, para a mentira, para tudo aquilo que é ruim, negativo e que fere e destrói o nosso caráter. Porque a briga entre Deus e o diabo por nós é pelo nosso caráter. O diabo não está interessado nos seus dons, o diabo não está interessado nos seus talentos, ele está interessado em quem você é, assim como Deus está interessado em quem eu sou. Então, mais importante do que ativismo religioso, que a gente fica pensando assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu preciso ser uma nova criatura em Deus, através da minha conversão em Cristo Jesus. Eu preciso ser, porque se eu for de Deus, tudo que eu fizer vai fluir naturalmente como consequência de quem eu sou. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Se eu for uma pessoa de Deus, naturalmente, quando as palavras saírem da minha boca, serão palavras que serão palavras de Deus, palavras direcionadas por Deus. As minhas atitudes serão atitudes orientadas pelo Espírito de Deus. Nós temos que cuidar muito de quem nós estamos nos tornando a cada dia. Quem mais está influenciando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, os nossos valores? Hoje fala-se muito de amor, um amor muito permissivo, e em nome do amor existe uma bandeira aí fora de que a gente tem que aceitar tudo e todos e todo tipo de comportamento. Mas amor não é isso, irmãos. O amor de Deus, ele é santo. O amor de Deus, ele não é complacente com o erro, com o pecado. O amor que acolhe é o amor que transforma. Tipo assim, Deus fala assim: eu amo você, ladrão, que rouba, que furta, eu amo a tua vida, mas eu não vou deixar você continuar roubando. À medida que eu te acolho, eu também te transformo, para que você deixe de lado a atitude de roubar. Da mesma forma, o assassino, né? Deus ama essas pessoas, mas Ele não aceita que elas continuem fazendo o que elas faziam antes. E hoje prega-se um amor onde a gente tem que adorar a Deus, mas continuar aceitando e vivendo de forma errada, aceitando pecados na vida, quando na realidade, irmãos, isso não tem nada a ver com a proposta de Deus para nós através do Evangelho. Quem aceitou a Jesus no passado mudou de vida. Quem aceitou Jesus no passado se matava, deixou de matar, se mentia, deixou de mentir, se roubava, deixou de roubar, e assim por diante. Eu vou aceitar Jesus ou continuar adulterando? Vai não, irmão. Ou você aceitou Jesus, você não aceitou, né? Porque a proposta de Jesus para a sua vida é fidelidade dentro do seu casamento, e você tem que fazer isso por amor a Deus e por temor a Deus, a sua vontade, aos seus preceitos, aos seus valores. O problema é que as pessoas querem Deus, mas elas não querem deixar o seu pecado de estimação. Pecado de estimação, eu posso deixar todos, mas esse pecado de estimação eu não deixo. Então isso não é conversão. Isso não é conversão. Conversão é nova vida, é deixar-se transformar por aquele que te salvou, para que a sua vida possa ser, vamos dizer assim, o reflexo da vida de Cristo. Porque o que é cristão? O termo cristão é aquele que segue a Cristo. Amém, irmãos? Cristão é isso. Por que você é um cristão? Porque Cristo é o teu mestre, porque você é discípulo de Jesus.
Se ele anda naquela direção, é naquela direção que você vai andar também. Se ele negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai, você vai ter que negar-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, ainda que doa na sua carne, ainda que doa nos seus interesses. Só que muitos não estão querendo viver essa realidade. Então hoje é necessário nós ouvirmos essa palavra com temor. Virão dias em que o povo de Deus, aqui está sendo falado de povo de Deus, o povo de Deus vai querer fazer média com o povo do mundo. Isso não dá certo, irmãos. O cara do mundo ali é legalzinho, é gente boa, só não tem Jesus. Aí a gente faz as mesmas coisas. Isso não dá certo, irmãos. Brincar com Deus não dá certo. Você subir num altar desse aqui, louvar a Deus, depois ir para o mundo, Deus não vai, como que eu vou dizer isso para você? Deus não vai deixar isso ser uma ação, né? Marília Mendonça, eu senti muita morte dela, por ser uma jovem de 26 anos, que tinha uma vida toda pela frente. Mas eu fui ver, eu tive curiosidade de ver a vida dela. Eu não conhecia as músicas dela, mas depois que ela morreu, eu tive que ouvir as músicas dela, porque tudo que é vizinho à minha volta, o pessoal começou a colocar as músicas dela. Mesmo que você não ouça, mesmo que você não tenha na sua casa, você vai ter que ouvir. Está todo mundo ouvindo as músicas? Aí eu fui ver a história da vida dela. Ela nasceu dentro de uma igreja, ela tinha um passado dentro da igreja, chegou a louvar a Deus, cantava músicas da Aline Barros, da Cassiane, ou seja, teve a oportunidade de usar o dom que Deus lhe deu para cantar aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. Só que aí partiu para uma outra direção: fama, dinheiro, sucesso. Qual foi a última tentação de Satanás para Jesus no deserto? Satanás tentou Jesus em 3 situações: na necessidade de comer, depois ele tentou Jesus na fama. Está escrito, lança-te aqui abaixo, darás ordens aos teus anjos, eles te segurarão nas mãos. Mas a última tentação de Satanás é a adoração. Olha tudo que está nesse mundo, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo ofereceu para Jesus? O mundo, a fama, né? O sucesso, o ter esse mundo. Quantas pessoas estão caindo nessa cilada? Então, irmãos, eu não vou aqui dizer, Deus matou a Marília Mendonça. Não vou dizer isso, né? Mas que aconteceu debaixo da permissão de Deus, aconteceu, senão ela não tinha morrido. E eu pego essas situações para mim como que eu vou dizer assim, mensagens que estão sendo deixadas para nós. Alguma mensagem Deus está deixando, alguma mensagem Deus quer passar. Por quê? Porque uma pessoa que estava dentro da igreja, e hoje eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, às vezes brincando de ser crente. Está dentro da igreja, aqui eu sou crente, passou dessa porta aqui, começa a fazer coisa que crente não faz, e acha que Deus não está vendo. Irmãos, Deus vê a nossa vida, Deus sabe exatamente quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Eu digo para você, Deus pesa com muito mais rigor aquele que está dentro da igreja e começa a fazer besteira lá fora, do que aquele que está lá fora e nunca entrou aqui dentro e não conhece nada de igreja. Porque aquele que está lá, ele ainda tem, vamos dizer assim, o álibi do desconhecimento. Ele é desconhecedor. Deus tolera um pouco mais, Deus tem uma tolerância maior. Agora eu que estou aqui, que digo que conheço a palavra, que digo que sei o que é certo e o que é errado, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas questões. Então nós, como povo de Deus, precisamos entender que o tempo não é de brincar. O tempo é de colocar o joelho no chão, é de orar, é de se consagrar, é de buscar consertar caminhos com Deus. Se meus caminhos estão errados, consertar, fazer de tudo para a minha vida ficar no altar. Por quê, irmãos? Porque é um tempo
que antecede a volta de Jesus. Você não precisa ser um grande profeta para você ver que tudo aí fora está conspirando contra a igreja, contra a palavra de Deus. Daqui a pouco, eu penso que não vai demorar muito, a gente vai poder falar sobre pecado, porque a psicologia moderna diz que não existe esse negócio de pecado, de erro, é apenas uma diferença, uma visão diferente. Você não pode dizer para o outro que aquilo que ele está escolhendo é errado, porque para ele não é, pode ser para você, mas para o outro não é. É o relativismo do erro, é o relativismo do certo e do errado. Então daqui a pouco, vamos dizer, ó, não existe pecado. A igreja não pode pregar sobre pecado, a igreja não pode falar que isso é certo e isso é errado. Por quê? Porque é assim que o mundo está caminhando, é assim que a visão moderna, comportamental e mental do mundo está conduzindo as massas. Aí daqui a pouco, tudo que nós pregamos aqui já está sendo confrontado. Você não pode falar hoje contra a homossexualidade. Por quê? Porque para muita gente isso não é errado, mas a Bíblia diz que é. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, não criou um ser neutro. Ou é homem ou é mulher. E se eu estou falando isso aqui, está sendo gravado ali, amanhã eu posso sofrer alguma sanção, mas eu não estou nem aí. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, é a verdade que eu creio, é a verdade pela qual eu vivo. Eu não posso deixar de dizer o que eu creio, em termos do que a verdade revela, para agradar a opinião pública, para agradar a opinião de um grupo, para agradar uma opinião política. Não posso. Então, os irmãos, a gente vai ser chamado a se posicionar, cada dia mais. Você vai ter que se posicionar, querido, com amor, mas você vai ter que se posicionar, Eu não tenho nada contra as pessoas que escolheram essa vida, só que é pecado, aos olhos de Deus é pecado, entende? Agora, é aquela história, ou a gente aceita o que a palavra de Deus diz, ou aceita o que o mundo diz. Vai chegar uma hora que não vai ter como, e isso está sendo apressado. Isso não é só questão de Brasil, isso é questão de mundo. Está acontecendo a nível mundial, Tem fé? Realmente quer andar com Jesus? Você vai pagar um preço por isso, Estamos preparados para pagar o preço da rejeição, do repúdio, de sermos taxados como pessoas antiquadas, antiprogresso, não esclarecidas? Porque é assim que as pessoas vão taxar você. Agora o que me importa é saber lá no céu como eu estou sendo visto. Se eu creio que existe um Deus no céu e que está me vendo aqui na terra, é para Ele que eu tenho que responder. A minha vida precisa ser avaliada por Ele. É Ele que vai me avaliar, é Ele que vai dar o desfecho final, tá certo? Então eu quero que você fique em pé nesse momento.